Está no ar, um programa alegre e divertido. Vem com a gente porque está no ar. Tubarão Show, Tubarão Show. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, começando mais um programa Tubarão Show para vocês aqui pela Network, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Já quero começar o programa agradecendo a sua audiência, agradecendo a Deus primeiramente, e também aos nossos patrocinadores e apoiadores. Quero mandar um alô aí para todos da BMX Distribuidora, que está aqui conosco, e esse energético maravilhoso, e também os drinks maravilhosos do Bora Beber. Siga aí no Instagram, Bora Beber BMX Distribuidora. Também quero mandar um alô para todo mundo do Ponto Mil Chopp Grill, nosso amigo Rodrigão que está ligado aí no programa. Quero mandar um alô aí para o Hot Dog do Rei, nosso amigo Israel, que está ligado no programa, já foi convidado para vir aqui conosco. E também todos aí da família Lins, Davi Lins, aí do Sabor Inbox, que é nosso Café Delta, que estamos aqui degustando para você toda semana aqui no nosso campeão de audiência na Network Group, Tubarão Show. Também quero aproveitar o ensejo, já autorizar você que está em casa, que está no celular, que está no carro, onde você estiver, você está autorizado a compartilhar. Clique aí no sininho, compartilhe com seus amigos, tá? Você está autorizado para aí curtir, pegar nossos cortes também aí no Network Group. Tubarão Show, pô, tô adorando. Olha, semana passada adorei as dicas de saúde. Pô, Alice, adorei aí. Semana retrasada estivemos com o nosso grande amigo Adriano. Aí quero mandar um alô, grande Adriano e sua família toda, que esteve aqui conosco, nosso futuro parceiro da Senhor Catraca Churrascaria. Rodízio maravilhoso. E eu faço essa dica para você aí gastronômica. Mas sem delongas, hoje que você que está em casa está esperando, Alice, e hoje, com essa semana, o que vai acontecer? Meu amigo, aqui no Momento Jurídico, mais um Momento Jurídico para você. Você que tem dúvida, Alice, eu estou comprando a minha primeira casa, meu primeiro apartamento, eu estou comprando com a construtora, estou com dúvida, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha esposa, com o meu cunhado. Meu amigo, hoje eu estou aqui do lado dele, nós vamos tirar uma dúvida maravilhosa para você, tudo sobre rescisão contratual, compra e venda de imóveis. Mas, meu grande companheiro de longas datas, está aqui conosco, doutor Renan Luna. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando com você, tirando algumas dúvidas da sociedade, retribuindo um pouco de conhecimento jurídico para que as pessoas não sejam lesadas. Que eu acho que esse é o grande medo da sociedade, é você estar perdendo o seu dinheiro, porque o dinheiro é difícil de você ganhar, mas perder é muito fácil. Verdade, verdade. Isso foi um ponto muito importante, você ter colocado isso, e a gente conseguiu alinhar aí a agenda do Dr. Renan aqui conosco, com a produção, porque nós trouxemos já grandes colegas, amigos aí do direito aqui, já quero mandar até um alô para o nosso presida Jean Cleuter, já viu o nosso eterno presida Marco Choi, e muitos outros aí, consumerista também, grande Luiz Albert, Nicolas também passou por aqui, e muitos outros, né? Sintam-se abraçados e agradeço o convite por você ter participado e vindo conosco aqui, porque essa parte eu fico assim um pouco emocionado, porque não é só o consumidor também, é a parte cível, né, da situação, a parte do contrato, a pessoa que não tem um conhecimento técnico, né, doutor Renan, ele fica preocupado. Às vezes com uma pessoa que tem um conhecimento técnico, fica preocupado. Imagina o nosso querido telespectador que está em casa, que está no celular, diz, e eu, como é que fico, né, doutor Renan? Correto. Gera um receio, né? Sempre que você tem um contrato ali em mãos, gera aquela dúvida. E agora, se eu assinar, e se der um problema, e se eu não conseguir arcar com o pagamento, e se a outra pessoa me enganar, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir na justiça? Se eu for na justiça, como que o processo vai caminhar? O que eu posso ganhar? O que eu posso perder? Então, assim, o contrato ele é extremamente importante. Por isso que eu sempre sugiro, se você for assinar um contrato, busque sempre um advogado da sua confiança, aquele que vai tirar as suas dúvidas para que você assine com tranquilidade aquele documento. Porque após a assinatura, não tem mais como desfazer. Essa é importante a gente colocar
em pauta hoje aqui nesse episódio, meu amigo, que você que está acompanhando, fique acompanhando até o final, porque nós vamos tirar as dúvidas, vamos contar também alguns casos, vamos também contar a história do Dr. Renan, que é maravilhosa. Vou pegar ele aqui na botija hoje, como dizia meu avô, na curva, né, do anzol. A gente vai saber a história do Dr. Renan como foi decisivo a decisão do estudo. Você que se identifica, que ainda não está decidido, eu sempre recomendo muito estudo. E a história do Dr. Renan é muito assim gratificante e a gente coloca como um exemplo para a sociedade. Também quero já mandar um alôzinho, antes que eu me esqueça, doutor. Quero mandar um alô para todos os meus irmãos da maçonaria, aí da loja Firmeza Renascença número 37. Abraços fraternos para nossa grande audiência, grande parceria. Também quero mandar um alô para todos os colegas, também aí da Grande Rádio Nativa, a Jovem Pan News, o Grupo Network Group que está conosco aqui no projeto Tubarão Show. Você de casa, você que está ligando no celular também, que está curtindo. Pô, Alice, eu estou adorando esse programa dessa semana. Pô, olha, foi muito interessante da semana passada. Você quiser uma dica, você quer colocar uma sugestão, deixa aí embaixo também a sua sugestão. A área da saúde, a gente continua, trouxemos grandes nomes aqui para você e vai continuar a área da saúde, o momento jurídico, o momento empresarial. Então você está aberto aí para curtir e compartilhar. Tá liberado já o telefone aqui da produção, você já pode curtir aí, já mandar sua dúvida e a gente já vai começar aqui já daquele jeito, como a gente sempre diz no interior, né? 1000 grau, vamos começar 1000 grau. Doutor Renan, um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo muita gente passa por isso, né? Pelo aperto, às vezes a gente não está esperando. Pô, assinou um contrato, comprou um apartamento na planta, um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Um caso, comprou um apartamento na planta, foi pagando ali primeira parcela, segunda parcela, terceira, 6 parcelas, 6 meses, digamos. Certo. E aí o cidadão perdeu o emprego, começou a ficar apertado, ficou sem dinheiro, doutor Renan, e já deixou um dinheirinho. Ele deu uma entrada, né? Que eles pedem uma entrada e mais 6 parcelas aí. Geralmente 10, 20% de entrada. Eles pedem, né? Então o cidadão já deu aí 20% de entrada e pagou aí 6 parcelas, meio ano, vamos colocar assim. Só que ele apertou, doutor Renan, ele ficou sem dinheiro. Como é que funciona essa situação? Olha, o que acontece? Esse tipo de situação é muito comum. As pessoas, elas acabam adquirindo algum imóvel, patrimônio, mas por circunstâncias da vida, né, se aperta uma doença, alguma coisa nesse sentido, uma perda do emprego. Nesses casos, existe uma súmula. Alistair, mas o que é súmula? Doutor Renan, o que é uma súmula? Súmula é o entendimento firmado pelo tribunal, seja de justiça ou pelo STJ. Nesse caso é o STJ, aquela corte lá de Brasília. Ela já sedimentou, já fixou o entendimento que no caso de rescisão contratual por inadimplência do consumidor, por culpa do consumidor, essa rescisão ela deve ocorrer e a pessoa ela tem direito a receber 70%, ela recebe proporcionalmente 70% do valor que ela pagou. Ou seja, ela não vai receber a totalidade, porque ela deu causa à rescisão, Sim. Ela deu causa ao prejuízo, então a construtora, nesse caso, ela tem direito de fazer uma retenção de um valor, de um percentual, e a súmula diz que deve ocorrer esse pagamento de uma forma à vista, de uma única vez, ou seja, havendo a rescisão, a pessoa recebe 70% de volta de uma vez só. Aí tem que ter um cuidado, porque em alguns contratos, às vezes as construtoras colocam uns percentuais diversos. E nesse caso, havendo um percentual diverso, menos que 70% de devolução, você tem direito a ir à justiça, discutir esse processo, discutir essa questão e pedir essa devolução. E na justiça está sedimentado que o mínimo que tem que ser devolvido é 70%. É jurisprudência, é entendimento. E o mínimo é 70% e o máximo é 90%. Inclusive, já vi alguns casos até do escritório, em que houve devolução de 90% do valor pago. E essa informação ela é muito importante, porque o consumidor, às vezes, ele fica preocupado, ele ficou inadimplente,
ele já sabe que ele não vai receber o imóvel e ele fica preocupado achando que também não vai receber nem parte do valor que ele pagou. Então, tem a própria súmula 543 do STJ e tem também os entendimentos dos tribunais, que você vai receber entre 70% a 90% do valor efetivamente pago em uma parcela única, à vista. E a construtora tem o dever de reembolsar dessa forma. Pronto, isso é muito bom a gente deixar esclarecido em relação à porcentagem, ao como é o prazo, como é feito o pagamento, porque o cidadão que não está preocupado em saber o seu direito e ter sempre, por isso que eu digo, sempre tem que ter uma pessoa de confiança, sempre tem que ter um advogado da sua confiança, né? Para resguardar o seu direito, principalmente financeiro, né? A parte, o direito todo mundo tem, sim, mas a parte financeira é que é muito importante, que ela completa ali, porque o cara, ralou muito ali, ele fez ali, trabalhou e fica preocupado, né? Se for porque é um apartamento, você pagou 10 parcelas de sei lá, de 3 mil, é 30 mil mais 20%, já foi cento e poucos mil, que ele fica preocupado, né? Acontece essa preocupação, assim, fica muito pesado, né, doutor Renan? É uma preocupação, né? E realmente tira o sono das pessoas, né? Uma dívida, uma rescisão contratual realmente tira o sono da pessoa e influencia até na sua relação pessoal, familiar. Quando falta o dinheiro, quando você tem aquela condição e gerou um prejuízo, gerou um transtorno, aquilo vai afetar a sua estrutura familiar. Por isso a importância de um advogado, por isso a importância de um acompanhamento jurídico para que a sua família não padeça, né? Porque esse dinheiro saindo, quem vai sofrer é a sua própria família, né? Verdade. Então, a gente tem que sempre ficar não preocupado, ficar alerta em relação a contratos, né? E também sempre tem que contar com apoio jurídico, né? Eu sempre digo assim, que as pessoas interpretam, mas eu tenho um amigo advogado, eu tenho um colega advogado, vou tirar uma dúvida com ele. Às vezes você não direciona, não tem um tratamento bem explicativo, porque as pessoas confundem em relação a tirar uma dúvida e uma consulta. Né? Que o cara vai para o médico, ele paga um plano de saúde e uma vez ele não paga um plano jurídico. Uhum. Uma vez eu falei para um cara que ia fazer um escritório com alguns amigos que ia ter o plano jurídico, o cara tem uma carteirinha, né? Para fazer, porque o cara, para consulta, ele paga para o médico, mas para o advogado que vai ser o problema dele, às vezes, para ser preso, às vezes, para perder um bem, ele não quer pagar uma consulta. Ele quer tirar uma dúvida rápida, assim, ele diz, meu amigo é advogado, eu tenho um primo advogado, às vezes o cara é parente, mas não... eu sempre coloco isso em pauta, porque eu tenho muitos anos já no meio jurídico, né? Aí desde o começo dos anos 2000, já comentei com várias pessoas sobre isso, e é muito importante, com experiência própria em relação à compra de apartamento, a compra de lote principalmente. Você não tem acesso a consultar as matrículas de IPTU, quem é o dono verdadeiro, quem é a escritura, quem eu tenho dúvida nisso aqui, aí compra um lote, aí mura, eu já vi o cara murar, tudo bonitinho, isso aqui é meu, me matei e tal. Tinha 3, 4 donos. Aí o cara guardou a reserva dele, papocou, como diz um amigo meu do interior, a reserva dele. Então, meus queridos, sempre procurem um advogado que conheça do assunto. Vamos continuar que o negócio está pegando hoje aqui. Hoje está... Olha lá. E Alistair, pode dizer, tu doutor. falaste um ponto aí que é muito importante. O que é uma dúvida jurídica e o que é uma consulta jurídica? Tem uma diferença gigantesca. E, às vezes, os colegas advogados não sabem diferenciar. E o próprio cidadão, o próprio cliente também não entende. Mas é uma dúvida ou é uma consulta? E eu vou falar de uma forma bem rápida, bem simples. Uma dúvida jurídica é uma informação geral. Exemplo, atrasou o meu voo. O que eu tenho direito? É uma informação geral, uma informação de lei. Se houver rescisão do contrato, quantos % eu recebo? É uma informação geral, uma dúvida. O advogado ele não precisa
fazer uma análise documental, ele não precisa perder horas analisando a situação Sim. para dar essa informação. Isso é uma dúvida. E eu rotineiramente tiro dúvidas, não tem problema algum. Já uma consulta jurídica é quando o advogado ele vai parar as suas atividades, vai fazer a análise daquele caso concreto, daquela circunstância, pegar as provas, pegar os documentos e dar um parecer para o cliente. Olha, nesse seu caso dá para fazer isso, 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 isso. Aí é uma consulta jurídica. Tem uma diferença brutal, uma dúvida e uma consulta. E nessa questão contratual, aí é uma consulta jurídica. Por quê? O advogado vai ter que pegar aquele contrato, vai ter que fazer a análise de todas as circunstâncias, as causas de rescisão contratual, os percentuais de devolução, a forma de devolução. Se tem alguma cláusula obscura, se tem alguma cláusula, né? Exatamente. Então, aí é uma consulta jurídica. Sim. Tem essa diferenciação. Igual como médico, você tirar uma dúvida simples com o médico é uma dúvida. Agora, uma consulta para ele analisar o seu quadro médico, a sua saúde, aí é diferente. Boa, Então, foi muito, infelizmente, as pessoas às vezes não entendem isso. foi muito bem colocado, viu? Olha, eu adorei, eu já tenho alguns anos de experiência, mas a colocação, isso é como um bom professor, vai ser um professor maravilhoso. Depois eu vou contar uma fofoca para vocês. Maravilhosa, do Dr. Renan, que eu acabei de... Já me mandaram aqui em off. O Dr. Renan acabou de terminar o mestrado. Agora o Dr. Renan é mestre em Direito Ambiental pela UEA. É isso mesmo, doutor? É verdade. Após 2 anos de estudo, concluí esse mestrado em Direito Ambiental. É uma satisfação muito grande poder galgar esse passo a mais na minha carreira jurídica. E logo, logo estarei lecionando aí em algumas universidades, cursos, lançando alguns cursos pessoais também, que eu trabalho muito com sustentação oral. Olha aí. Logo, logo, olha, spoiler, vai estar saindo aí um curso de sustentação oral. Isso é importante, isso é muito importante para você da carreira jurídica, iniciando a carreira, às vezes nem iniciando, mas tem aquela fraqueza com a parte sustentação oral, é o público, né? Aquela pegada, o cara não está sozinho redigindo a petição, ele está enfrentando ali às vezes você tem que ter um certo treinamento, né? Sim, com E certeza. esse curso vai valer muito, vai ser muito importante do doutor Renan, viu? Mas não vamos estragar, não. Mais tarde a gente vai falar sobre a carreira do doutor Renan, vamos falar do início, do meio, da continuação. Vamos continuar aqui essa parte do contrato. Me interessou muito, os nossos telespectadores estão mandando muita mensagem, e o intuito do episódio de hoje foi isso, tirar dúvida, né? Doutor Renan, já falamos aí da pessoa que ficou sem dinheiro, você que está acompanhando, né? Já deixamos claro. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Renan. E se a construtora, a própria construtora, que está construindo lá o apartamento do cidadão, não concluir no prazo, doutor Renan? Caso ela não conclua no prazo, geralmente os contratos eles preveem uma cláusula de tolerância de 180 dias. Mas essa cláusula de tolerância, ela só pode ser utilizada se a construtora comprovar que aconteceu algum fato superveniente, alguma coisa que ela não tinha conhecimento, não tinha como prever, e em razão disso, esse prazo aumenta um pouco mais. Mas mesmo assim, doutor, ultrapassou o prazo, a construtora não me entregou. E agora? O que eu faço? Você tem direito a pedir a rescisão contratual. E nesses casos, a súmula do STJ, que eu comentei agora há pouco, súmula 543, diz que você tem direito à devolução integral do valor pago. Ou seja, você vai receber de volta todo aquele valor que você pagou. E de forma única, de forma à vista. Pronto, isso é muito importante você estar por dentro disso, para você ter o conhecimento do seu direito nessa parte imobiliária, essa parte civil de contrato de compra e venda de imóveis, que a gente está deixando claro aqui, porque isso aí é do cotidiano, né? Todo mundo sempre quer comprar um apartamento na planta, às vezes não está na planta, quer comprar um lote, uma casa, e fica com essa dúvida, né, doutor Renan? Fica com essa dúvida, né? Fica com esses receios. Então, é muito importante. Essas são as duas principais causas, né? Ou é a própria rescisão por culpa do comprador, que ficou sem dinheiro, ficou inadimplente. Sim. Nesse caso, ele vai receber parte do valor pago, entre 70% a 90%. Ou no caso que o vendedor, nesse caso a construtora, não entregou o imóvel, ela tem que efetuar o reembolso total do valor pago.
Pronto. Olha, essa noite está correndo aqui maravilhosa, uma segunda 100% e tá na hora, né? Vamos falar um pouquinho mais do Merchan. Olha lá, esse boné eu trouxe aqui, você que está aí curtindo o nosso programa, esse é o boné do Meet, tá? Eu amo o Meet. O Meet é um bar-restaurante, é um pub, é uma referência no Vera Alves. A gente está sorteando esse boné hoje, aí do grupo BMX Distribuidora, colocou aqui pra gente. Então você tem que compartilhar. Quem compartilhar mais vezes o nosso episódio de hoje vai ganhar, tá? Deixe seu nome e contato, seu e-mail, seu WhatsApp. A gente vai entregar aqui para você vir buscar aqui na produtora o seu boné. Quem compartilhar mais o episódio de hoje, boné do Meet. Cozinha, lá no Vera Alves, meu amigo, é maravilhoso. Também tem um Bravo no Vera Alves, é uma dica para você. E você chegou lá no Meet, chegou no Bravo, chegou lá no Bar do Canto, no centro de Manaus, que inaugurou, tem um rooftop maravilhoso, né? Agora, o Bora Beber, viu? Peça lá o Bora Beber Tropical, o energético, e você vai curtir. O doutor Renan, eu tô pegando ele aqui na mutuca, ele já terminou até o café, olha, já virou até a coisinha dele aí, ó. Eu quero mais um. Vamos pedir mais um cafezinho daqui a pouco para você. Advogado gosta de café. Café Delta, que é o sucesso, Café Delta, né? Mês passado a gente sorteou aí uma maquininha do Café Delta. Olha, a maquininha, aquela bonitinha e tal. Vamos sortear mais uma. Vamos sortear mais uma mês que vem, Davi. Vamos sortear mais uma maquininha do Café Delta, que ela vem com aqueles cartuchinhos, você só fica comprando. A gente sorteia a máquina e o cliente só fica comprando de vários sabores. Tem um de menta, a gente vai provar um de menta. Vou olhar para você pra gente provar um de menta. Maravilhoso Café Delta. Onde é que vende? Sabor Inbox. Ah, você quer comprar seu vinho, aquele Concheutoro, aquele bonito e tal, o menor preço com a qualidade. Eles são representantes autorizados, tá? No Amazonas, autorizado de Concheutoro. É a Sabor Inbox, família Lins. Você gosta de vinho, que eu sei, em off, aí nos bastidores, o rapaz gosta de vinho. Essa é a dica. Ah, mas Alisson, só vou lá sempre acostumado lá naquela de sempre, que começa com a... Não, mas agora tem o Sabor Inbox, Laranjeiras, na frente do Praça de Alimentação, ali perto da Gloman, do lado ali tem a Sabor Inbox. Passe lá, custo-benefício com qualidade, lá na Sabor Inbox. Pode seguir no Instagram, em saborinbox.mao. Doutor Renan, tá pegando, o negócio aqui tá pegando, o pessoal tá interessado em saber. Você tirou já uma, duas, três dúvidas e o pessoal tá animado em casa, tá no celular curtindo. Vamos continuar aqui. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Ah, essa aqui, meu amigo, olha aí. Grande Carlinhos mandando. Pergunta do doutor Renan. Se entre os particulares, ele diz, eu acho que isso já é um caso dele, já tá meio consulta, esse Carlinhos tá... Dúvida, consulta. Quando o cara fala, é dúvida, consulta. Ele diz, pergunta do doutor Renan, entre os particulares, digamos assim, o cidadão comprou um apartamento, não da construtora, de um outro cidadão, né? Digamos assim, foi no cartório, autenticou, disse que ia dar uma entrada e o cidadão desistiu do negócio. Como é que fica esses casos, doutor Renan? Olha, nesses casos, existe a lei. A lei rege tudo na sociedade. No entanto, tem até um jargão que diz o contrato faz lei entre as partes. Ou seja, esse contrato que foi assinado e foi reconhecido no cartório, né? Foi reconhecido em cartório, ele que vai fazer a lei entre as partes. E aí tem que checar o que o contrato prevê. O contrato prevê a rescisão, prevê, nesse caso, uma multa, 10, 20, 30% do valor do imóvel, porque, pelo que eu entendi, a pessoa registrou, assinou em cartório, mas não pagou o valor da entrada. Então, presumo que ela não pagou nada do imóvel. Assinou, mas não pagou. Então, nesse caso, tem que se analisar as hipóteses contratuais, mas eu tenho plena certeza que, se foi feito com o acompanhamento de um advogado, vai existir uma cláusula de multa pela rescisão contratual. Porque o vendedor teve um prejuízo aí. Vendeu, ficou aguardando o recebimento. E não teve o recebimento. Não teve o recebimento. E aí, nesse caso, quem comprou vai ter que pagar uma multa. E o contrato é rescindido, o proprietário continua com o imóvel e ele pode vender novamente. Isso é muito importante a gente colocar em pauta em relação a contratos e ser acompanhado por um advogado seu de confiança, porque eu uso muito essa frase que você usou, divulgo muito, que
contrato entre as partes é lei. Você teve a oportunidade de ler, assinou, autenticou, você tem que cumprir. Né? É mesmo como se fosse assim, uma hipótese de contrato de aluguel. Pô, tu sabe que tem que pagar naquela data. Tu não pode dizer, vou pagar daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias. Não. Tá contando uma multa aí, uns juros em cima do... né? Pode ser para mim eu alugando, você alugando alguma coisa, né, de minha pessoa. Então, a gente tem que... Foi esclarecido. Carlinhos, eu acho que foi uma consulta do Carlinhos, ele não me engana, não. Carlinhos é meu amigo de longas datas, mas ele... Foi consulta ou foi dúvida? Carlinhos, depois esse cappuccino tu paga pra mim pro doutor Renan, que esse aí lá no shopping. Não vou dizer o nome não, porque aí é jabá lá pra cafeteria, mas... Ei, Alistair, nesse caso foi dúvida, volto a dizer, porque eu não analisei o contrato dele. Agora, se ele quiser que eu faça análise, diga qual é o resultado prático, aí é uma consulta. Aí é uma consulta, viu? Olha aí, olha aí, Carlinhos. Analisou, né? É uma consulta. Exatamente. Alistair, você falou uma coisa muito importante também. E assim, nós estamos falando de quem está realizando o sonho da casa própria, mas infelizmente algumas pessoas continuam no aluguel. Bora falar do contrato faz lei entre as partes? Faz lei entre as partes. Exemplo, IPTU. Essa dúvida é muito boa. Quem é o responsável por pagar o IPTU? É o dono do imóvel ou é quem está morando lá alugado? A lei diz que essa responsabilidade é do proprietário, é do dono. Mas, se no contrato estiver prevendo que a responsabilidade vai ser de quem está alugando, quem vai estar morando, o contrato faz lei entre as partes. Nesse caso, o contrato ele se sobrepõe à lei e você tem a responsabilidade de pagar o IPTU. Verdade. Essa informação é muito boa. É muito importante, porque às vezes você está alugando e você está também... Às vezes você é o locatário, às vezes você é o locador. Sim. Mas às vezes você faz... Não, eu vou fazer o mesmo. Aí eu vou agora com o ChatGPT, eu vou fazer o mesmo. Aí esquece algum detalhezinho que a pessoa técnica não fez. Isso é importante, porque não o IPTU é muito importante. Agora, em questão, autorizo transferência da Amazonas Energia para o nome do locatário. Autorizo, não sei, isso aí o ChatGPT não vai fazer por você. Eu autorizo, não sei o quê. Ele não vai fazer. Você tem que ter uma pessoa técnica para fazer, entendeu? Você que vive de aluguel, ou então é uma parte da sua renda. Imagina, o cara trabalhou 30 anos, construiu 10 kitnets e não sabe, aí deixa, não, eu vou fazer o mesmo, não vou pagar um cara, não. Aí depois o cara entra e não faz nada, não paga nada e sai e pronto. E tu vai lutar vai brigar na justiça, gastar para tentar receber uma coisa que tu podia ter, né, se precavido. Pô, Renan, fulano, doutor, dá para o senhor fazer aqui um contratozinho para mim, bacana. Eu quero um negócio arrumadinho, bem amarradinho, como dizia o meu avô no interior. Disse, bem amarradinho, faz bem amarradinho, né? Para eu não ter menos problema, ele dizia. Problema não vai fugir, não. Né? Mas para ter menos, né? Foi muito importante, viu, doutor? Você ter colocado em questão de IPTU, porque todo ano tem, né? Todo ano tem. Todo imóvel tem e tem que decidir. É pro locatório? É pro locatário. Não é pro locador? É pro locador. Contrato entre as partes. É a lei, né? Exatamente. Perfeito, doutor Renan. Perfeito. Vamos continuar. Outro aqui, nosso outro telespectador, grande companheiro de longo, o Wellington, tá perguntando. Rapaz, eu acho que esse pessoal tá na consulta. Olha lá. Olha, rapaz, não é dúvida, não é uma dúvida. Vamos dizer que é uma dúvida jurídica. Pronto. Bora ver. Que é amplo, né? Uma amplo, né? Doutor Renan, a minha dúvida é o seguinte. Se tiver um corretor no meio, mas não está no contrato, eu devo pagar o corretor? Como é que fica entre a parte entre corretores e os dois lados do contrato, doutor Renan? Essa questão de corretor de imóveis também é complicada. As pessoas, às vezes, não querem pagar, entendem que não deram causa, dizem, não, na verdade, esse corretor ele já é da construtora, ele não é meu. E aí fica aquela dúvida. O que acontece? O que a lei diz a respeito disso? O pagamento do corretor, o pagamento da comissão de corretagem é lícito, é legal. Essa atividade é regulamentada, as pessoas são profissionais, prestam seu serviço e têm que receber. No entanto, existe um requisito. O requisito é, para que o corretor tenha direito a receber a comissão de corretagem, ele tem que prestar o serviço
Ele tem que acompanhar, apresentar o imóvel, entregar o contrato, tirar as dúvidas, fazer as simulações de valores. Essa é a prestação do serviço do corretor. Ele tem que prestar o serviço e tem que estar de uma forma clara o valor da comissão de corretagem, o valor tanto em porcentagem quanto em real. Geralmente, os corretores, o pagamento é uma taxa de 6% do valor do imóvel. Então, tem que estar lá escrito, exemplo, o valor do imóvel é R$100.000 e tem lá uma cláusula do pagamento do corretor, do fulano, da imobiliária tal, pela prestação de serviço, vai receber 6% de comissão de corretagem, que totaliza R$6.000, que será pago pelo comprador. Então, são esses dois requisitos: a prestação do serviço e a informação clara e inequívoca do valor do pagamento da taxa de corretagem, quem vai fazer esse pagamento. Correto? Correto. As pessoas ficam com muita dúvida sobre isso e, às vezes, não querem fazer o pagamento, mas essa atividade ela é muito importante, porque o corretor, na realidade, é quem conecta tanto o vendedor quanto o comprador e faz todo aquele jogo de cintura para que o sonho da casa própria seja realizado, né? É, verdade. E aí aquela famosa história. Às vezes você quer fazer tudo e você fica deixando de alugar e vender a sua casa porque não quer entregar na mão de um profissional. Então, do barato sai caro. Né? Digamos, e também tem um detalhe. Eu posso estar errado o que eu vou falar, quero deixar claro. Mas você pode conversar com o seu corretor de confiança, dizer, amigo, porra, eu quero alugar minha casa, não dá para fazer por 6, mas vamos fechar aqui nos 5%. Ou então, vamos pegar o primeiro mês. Pode ter uma habilidade, não é isso, doutor Renan? Para colocar tudo no contrato, para alugar a casa? Acredito que possa haver uma flexibilização, sim, entre o corretor e o cliente, né? Mas tudo dentro das normas do Código colocando de tudo Ética, certinho no contrato, no Código de Ética, né? Estando lá, claro, essa particularidade ali, porque, por exemplo, na locação, geralmente os corretores eles ficam com o primeiro valor... O primeiro valor do aluguel. Do aluguel. Mas, às vezes, a pessoa também já está apertada ali, né? Então, acredito que ela possa negociar com o corretor, né? Depende do corretor. Você não vai receber o primeiro, mas recebe o segundo, ou recebe metade agora, metade depois. Volto a dizer, o contrato faz lei entre as partes. Tudo no contrato, tudo certinho. E não dá problema. Colocar tudo no contrato... Preto no branco. Preto no branco, bem certinho, é o que eu sempre recomendo, né? Recomendo, às vezes a pessoa liga e, pô, o que você acha e tal? Eu digo, rapaz, prefiro... Explica tudo, coloca bem explicadinho, que tu não tem condição de dar o primeiro mês, tu coloca metade no primeiro, metade no segundo, ou então tu não tem... Isso é questão de aluguel, né? Eu tô falando mais de aluguel. Questão de compra e venda, por relação a 6%, pô, mano, faz uns 5% que tu ficar fixo para mim. Porra, não tem condição. Eu disse, não, tudo bem, então vamos botar aqui. Mas deixa claro, para nunca ter problema. Tá escrito. Vamos assinar aqui a nossa conversa, nosso contrato. Se você vender a casa, vender o apartamento, eu vou lhe dar tantos por cento. Que tu fica despreocupado com o teu corretor ou corretora, né? Porque, como você mesmo disse, é uma profissão regulamentada e o Cresce, ele é bem ríspido nisso, né? A gente pensa que, não, o Cresce, ele é bem ríspido, ele até faz a campanha de não corretores. Eu achei interessante isso, né? De não corretores, como está tendo a própria campanha da OAB com vários golpes aí, né? Na rua de não advogados, né? Captação indevida, Captação né? indevida. Então, isso é importante. Toda a profissão regulamentada. Eu sou médico. Pô, então dá teu CRM aí. Pô, tá tua B. O Cresce. Me dá o teu Cresce aí. O CREA? Jornalista, no DRT. O cara diz, cadê o teu DRT? Me dá teu DRT aí. Tu disse que tu é, então me passa. Né? A gente tem que sempre estar preocupado com a identificação para a gente não fazer negócios que podemos nos arrepender na frente. Olha, já tiramos uma dúvida maravilhosa. O pessoal tá adorando aqui nos grupos. Pô, quem ficou sem dinheiro acontece muito. O cara tá falando aqui. Ficou sem dinheiro, então você sabe que você tem seu dinheiro, tá? Procure um advogado da sua confiança. O doutor Renan Luna tá aí no Instagram, tá tirando todas as nossas dúvidas, tá aqui vindo o nosso episódio. Conseguimos encaixar aí um tempo na agenda dele, que agora ele tá
Depois que ele terminou esse mestrado, tá difícil conversar com ele. O rapaz tá uma lenda viva, é a nova geração. Eu falo lenda viva quando o cara é da minha geração, né? Quando o cara é bem mais novo, não vamos falar a idade do Dr. Renan, mas ele é bem mais novo e digamos assim, a nova geração que está fazendo essa diferença. E eu dei uma olhada, fui lá bisbilhotar, para procurar lá, ver tal. A gente tem como fazer. Quando você termina o mestrado, você aprende isso. Ele já aprendeu agora. E procurar o artigo do cara, da publicação do cara, né? E ver lá, pô, como é que foi. O que ele fez é direito ambiental, né? Direito ambiental. Pô, e foi, assim, muito importante, né, a dissertação. A palavra técnica de dissertação do mestrado, para você não confundir com outras, com doutorado. Doutorado é tese, para você que está ligadinho aí no nosso programa. E graduação é o TCC, né? Olha aí, doutor Renan tá ligado, professor Renan tá ligado. Você pensa que ele não tá ligado, é? Ele tá ligadíssimo. Olha aqui, rapaz, a dona Lucina, rapaz, mandando um alôzinho aqui ao vivo no programa. Pergunta do doutor Renan. Eu comprei, olha aí, já é consulta. Mas eu deixo. Uma cidadã, vamos colocar assim, né? Uma cidadã comprou um lote, doutor Renan, fez só aquele famoso contratozinho de compra e venda. Não fez escritura, não fez... pela pergunta aqui, somente compra e venda. O que pode ser feito aí? O que se pode explorar para ter um pouco de segurança jurídica, doutor Renan? O que acontece? Eu vou falar de uma forma bem clara. Preste atenção que você nunca mais vai se confundir. O contrato, ele é feito entre os particulares, entre as pessoas físicas, entre a pessoa física e a jurídica. O contrato é entre os particulares. Quando você fez o contrato, já está regulamentado entre vocês. Mas você precisa registrar em cartório. Para que eu faço o registro em cartório? Para que aquele contrato entre os particulares ele se torne público. Então, ela já tem esse contrato, ela tem que fazer a escritura. E o que é a escritura? Você vai no tabelionato de notas. E a escritura nada mais é, o próprio nome diz. Você vai escrever o que está no contrato. Você sai do instrumento particular, o contrato entre os particulares, e se torna um instrumento público. É escrito na escritura pública aquele contrato. E depois disso você sai do cartório de notas e vai para o cartório de registro de imóveis. E vai fazer o quê? Registrar o que foi escrito. Os nomes são muito claros. Tabelionato de notas, vai anotar, vai escrever na escritura pública para ser registrado no cartório de registro de imóveis. A partir do momento que está registrado, você passa a ser o proprietário definitivo. Porque você já tem no registro do imóvel, na matrícula, no histórico do imóvel, dizendo o proprietário foi fulano, ciclano, beltrano e agora sou eu. Entendeu? Então, no caso dela, ela só fez o contratinho, o contrato entre particulares, é um instrumento particular, e ela precisa ir ao cartório no tabelionato de notas, fazer a escritura, escrever, e depois levar ao cartório de registro de imóveis para registrar e se tornar proprietária de uma forma definitiva. Qual é o grande problema disso, Alistair? É que, às vezes... Opa, celular. O que acontece? Para você fazer todo esse trâmite tem custo. O cartório não é barato, infelizmente. E, às vezes, as pessoas não registram, não fazem a escritura para tentar reduzir custos. Só que, futuramente, ela tem um prejuízo. Porque aparece um outro dono, uma outra pessoa que vai lá e registra. Aí você vai ter que ir discutir, mostrar que realmente você comprou, que você comprou antes daquela outra pessoa. Por isso que é importante. Faz o contrato entre particulares, faz a escritura pública no cartório de notas e registra em cartório. Tá, vamos... Uma hipótese aqui, doutor Renan, para a gente aproveitar o gancho dessa explicação maravilhosa, foi bem sucinta e bem explicativa. O cidadão já com o contrato de compra e venda, para fazer a escritura, ele precisa estar as duas partes lá ou ele consegue fazer a escritura só com o contrato? Ele tem que enviar a documentação, envia tanto o contrato quanto as demais documentações, né? RG, CPF, comprovante de residência, documentação do imóvel, que mostra que não tem nenhum débito de condomínio, de IPTU.
que não tem nenhum tipo de bloqueio judicial, bloqueio na matrícula, você traz a narrativa, envia tudo para o cartório faz a escritura e aí você tem que ir lá fazer a assinatura. Não é obrigatório que estejam os dois presentes ao mesmo tempo. O documento vai estar lá, você faz a assinatura, o comprador e o vendedor. Posteriormente, essa escritura é lavrada. O que é lavrada? Ela é assinada pelo tabelionato, pelo titular do cartório. E já está lavrada, vai para o livro do cartório e ela se torna definitiva. Rapaz, hoje à noite foi a noite do podcast, hein? Tirando dúvida aí notorial, tirando dúvida civil, tirando dúvida aí condominial. Rapaz, hoje tá punk, como dizia o meu grande conhecido de longas datas. Quero mandar um alô para todos os jornalistas também estão ligados no programa, o pessoal do Portal C1 Notícias, que está curtindo aqui no grupo. Todo mundo aí do Solário VIP também, que está ligado no programa. Alistair, o programa de hoje está destruindo tudo. Obrigado, meus amigos. A nossa audiência, não seremos pico de audiência aqui no Network Play, se não fosse vocês curtindo toda esta segunda-feira aqui conosco. Mas pelo andar da carruagem, como dizia meu avô, né, a carruagem está caminhando e o horário também. Vamos mudar agora de questão de perguntas para falar um pouquinho da história do Dr. Renan. Doutor Renan, conte um pouquinho da gente como é que foi o ensino médio, como é que foi a decisão para ir para o direito e para já professor, para o mestrado, como é que foi essa decisão? Olha, Alistair, a minha história de vida não foi fácil. Quem olha hoje em dia fala, é um filhinho de papai, é um playboy. Não, meu amigo, longe disso. Comi muito arroz com feijão. De uma forma bem breve, né? Aos meus 17 anos, o meu pai faleceu, quando eu estava no meu terceiro ano da escola. E foi um momento muito crítico, porque meu pai ele era alcoólatra também, então nós vivemos uma vida bem dificultosa. Meu pai era maravilhoso, mas ele tinha essa doença, que hoje em dia, graças a Deus, é reconhecido como uma doença. E ele faleceu lutando contra isso. E naquele momento eu fiquei bem atordoado, eu sempre gostei de matemática e física, e por incrível que pareça, eu fiz o vestibular e passei na UFAM Engenharia Elétrica e Eletrotécnica. Caramba, para você passar na UFAM em Engenharia Elétrica naquela época, meu amigo, tinha que gostar mesmo. E aí eu passei em engenharia, fui cursar engenharia, mas eu era menor aprendiz no Ministério Público Federal, Caramba. quando eu tinha 17 anos. E aí eu conhecia os procuradores, via os advogados, e eu achava muito interessante. E aí, quando eu entrei em engenharia, eu vi que aquilo não era para mim. E no primeiro período eu desisti. E isso é muito importante. E eu deixo como conselho, tome rédea da sua vida. Decida o que você quer, tome o controle da sua vida, mas arque com as consequências, positivas e negativas. Eu desisti de engenharia, saí da faculdade, abandonei e fui estudar para o vestibular. E eu passei no Enem e consegui uma bolsa na Unip, Universidade Paulista, e fui cursar Direito na Unip. Com bolsa integral, porque na época eu não tinha condições financeiras. Depois de algum tempo, nós conseguimos uma pensão por morte, que inicialmente ficou para mim, e posteriormente eu consegui passar para minha mãe, e hoje ela vive dessa pensão. E aí fui estudando com muita dificuldade. No primeiro período da faculdade, inclusive, eu cheguei a vender brigadeiro. Caramba! E meu brigadeiro era horrível. Era muito ruim. Mas era abençoado. E eu conversava com as pessoas e as pessoas compravam para ajudar também. Mas isso eu é não tinha esse dom de cozinha, não, de culinária. E aí, durante as conversas, eu conversando com uma amiga, ela me indicou um estágio, estagiei na UEA, consegui, graças a ela. Fui lá com bastante luta, fiz uma prova, passei no concurso de estágio do Tribunal de Contas, migrei da UEA para o TCE, posteriormente passei na Defensoria Pública para estagiário, estagiei cumulativamente no TCE pela parte da tarde e na Defensoria pela parte da manhã, e fiquei estudando à noite naquela luta. Depois de um tempo, passei no estágio do Tribunal de Justiça do Amazonas, fui estagiar no Tribunal de Justiça, conheci um juiz que me auxiliou muito, me deu muito conhecimento, me deu oportunidade, abriu as portas do Poder Judiciário. E lá fui conhecendo outras pessoas, e estudando e trabalhando. Comecei a prestar serviço também para advogados, fazendo petição, trabalhando muito e estudando muito. No 7º período eu já fazia de um tudo, já estava praticamente apto. E aí nesse meio tempo também fui servidor público, passei no concurso da Suzan,
mas optei, mais um momento de decisão da minha vida, optei por pedir a rescisão, né? Eu saí do serviço público, optei por estudar para a OAB, fiz o Anielo, Alfiero, fui ao Fierete, fiz o curso preparatório para a OAB no Alfiero, passei na OAB no 9º período, no 10º período concluí a faculdade, fiz o meu TCC, concluí e comecei a advogar. Trabalhei em um escritório como associado por cerca de 2 anos, 2 anos e meio, e após isso abri meu próprio escritório junto com a minha sócia, a doutora Juliana, e hoje em dia estamos aí com o nosso escritório, já temos cerca de 3 anos trabalhando com muito esforço, e Deus vem abençoando. Deus tem sido muito bom, mas abençoando o esforço do trabalho. Então, você que está passando aí um momento de dificuldade, não sabe o que fazer, não está se encaixando, meu amigo, vai estudar, estude e tenha perseverança, porque o estudo ele muda a vida do ser humano, ele muda a sua história. Não é fácil, mas é vantajoso. Tem o retorno. Tudo que você estuda, tudo que você aprende, uma hora retorna. Então, invista o seu tempo em estudar, tenha dedicação e lute. Porque se você não tiver perseverança, se você não lutar pelos seus próprios sonhos, ninguém vai bater na sua porta e lhe dar de mão beijada. E assim, a minha história tem alguns detalhes a mais aí, mas não foi fácil. Mas Deus abençoou muito, muito o meu estudo, enviou pessoas... colocou pessoas no meu caminho, anjos de Deus, realmente, pessoas boas, pessoas ruins, e faz parte, a vida é assim. Que interessante, que importante a gente escutar isso, porque às vezes a gente conhece uma pessoa e só vê o hoje, né? Não vê o passado, cada um tem uma história, né? E a gente sempre lutou, né? A gente sempre correu atrás, eu sempre tive 2 empregos, eu sempre estudei muito, entendeu? Eu trabalhava de noite, ia para a rádio, apresentava, estudava, e a gente sempre tem que ver a história do outro. E a sua foi muito resumida, mas colocada a história, a parte boa e interessante que o estudo, né? E a preocupação. E eu tenho certeza também na questão das bênçãos, porque você é uma pessoa íntegra, e porque, pelo que você contou agora, você teve várias oportunidades, várias pessoas que lhe ajudaram, estão lhe ajudando, porque você é o que é, entendeu? Isso também influencia. Às vezes as pessoas estudam muito, às vezes não estudam, às vezes querem de mão beijada, mas às vezes também não tem, tem que ter o caráter impecável. É uma junção de coisa na nossa vida sempre. E continuando estudando, né? Isso é importante. Você está agora e acabou de terminar o mestrado e continua estudando, e estudou muito. O que faz... eu vi assim nas redes sociais, porque tem um mês que tu teve a defesa, não foi, da dissertação? Tem um pouco mais de um mês que eu um pouco mais de um mês. Foi maravilhoso aquela defesa. Eu posso falar, meus amigos, porque eu acompanho o doutor Renan, e a gente sempre fica ali acompanhando quem a gente considera como um grande amigo, como uma pessoa que a gente quer bem. E porque como tem muita gente nas redes sociais, eu chamo de meme. Tu tá no meme aí sentado, o cara tá passando, né? Mas tu tem que acompanhar ali as pessoas que fazem parte do teu ciclo de amizade, tem os familiares ou não, aquilo que você quer importância, que lembram de ti, aquele cara que te marca algum meme, alguma coisa. Pô, tu gosta de viagem, tu gosta de direito, aí tu marca o cara. É uma lembrança, né? Então, eu fiquei muito feliz. Doutor Renan aqui agora, mestre da Direito Ambiental. Falei até nos bastidores, falei lá pro doutor Marco Ochoa, disse, rapaz, o cara tá vindo aí, rapaz. Prepara que o cara tá vindo aí para UEA, ele tá afiado, rapaz. O doutor Renan tá afiado e tem o dom aí para ser professor, para essa parte tem que ter, eu sempre digo, tem que ter um dom, não é fácil. É uma vocação, né? É uma vocação. Eu acho que é a profissão que te escolhe. E eu sempre gostei muito de ensinar. O muito que eu sabia, o pouco que eu sabia, mas eu gostava de ensinar. Eu sei uma informação privilegiada, né, do doutor Renan. A esposa dele, ele disse que bem antes, durante o mestrado, ele já, no online, ele já tirava dúvidas, ajuda ali, né, o pessoal que fez mestrado com ele, ali, foi um negócio assim que você tem,
é uma vocação, é um dom, né? Gosta de passar o conhecimento, de sabe como tratar o próximo que tem aquela dificuldade. Tem gente que tem mais dificuldade Sim, sim. de aprender a matéria, de ter o conhecimento técnico. Né? Destravar, né? Tem, doutor. Isso é Isso natural. é natural, isso é natural. E a gente colocou em pauta o tempo passando e eu tenho certeza que você tá... O que tem mais hoje? O que tem mais hoje? Tem muita coisa. Vamos fazer mais um mexanzinho e a gente vai... Estou deixando para o final aqui, da classe aqui tá perguntando, você pergunta dele, aquele assunto, eu digo, calma, bebê. Como diz o nosso cantor lá, fala comigo, bebê. O cara tem aquela pegada. Quero mandar pro Cassino Solarium VIP, que tá ligado no programa, que sempre compartilha conosco. Um alusão para todos aí desse grupo maravilhoso. Quero mandar um alô aí para Gloman também, Loja Firmeza e Renascença número 37, que tá ligado conosco, meus irmãos que participam, Alistair, estamos adorando. Toda segunda-feira a gente já separa um tempinho aqui de 19 às 20 horas para assistir o programa. Tenho que dar um alô para todos que curtem o Tubarão Show. Não é querer falar não, mas passa rápido, né? Nós estamos em maio, já daqui a pouco junho. Começamos o projeto aí ano passado, finalzinho do ano passado. Então aí já tem mais de 6 meses o Tubarão Show. Acho que eu tenho que fazer o aniversário. Tem que fazer o aniversário logo de 10 meses de um ano. A gente está na guerra aí. Vamos fazer o de 6 meses. Acho que o mês que vem vamos sortear um negócio punk. Ó, lembrando, estamos sorteando hoje o sorteio. Uma vez por mês, mês passado a gente sorteou, mês de abril, a máquina de café do Café Delta, da Sabor Inbox. E agora a BMX Distribuidora está conosco, sorteando hoje o chapéu do MIT, lá no Vera Alves, né? Você conhece o MIT? MIT Cozinha? Meu amigo, seu aniversário, rapaz, é uma dica. Doutor, nunca foi lá com a esposa dele, os amigos dele lá, os outros advogados lá? Já fui. Manda um alô lá pro casal, aquele casal lá que tu tava lá. Como era aquele dois lá? Tu tava lá, né? Eu já fui algumas vezes. Do Meat realmente uma cozinha muito boa. É uma galera jovem ali também. É muito legal, muito legal. E também vamos falar também o doutor Renan, ele faz parte da igreja. Ele é um cara, ele é reservado, ele é um cara muito preocupado com o lado espiritual, né? Isso já me informaram, então são informações privilegiadas. E aquela igreja ali da Major Gabriel ali, você pode falar um pouquinho aí, 2 minutinhos, não tem problema não. Beleza. Eu congrego no Ministério Internacional da Restauração, Centro-Sul, ali na rua Major Gabriel. É uma bênção, é um local que eu já estou frequentando como membro há 1 ano. Lá passa rápido, né? Passa muito rápido. É coordenada pelo apóstolo Arão e pela apóstola Esté, que são cobertura do apóstolo René Terranova. E é uma bênção. Você, fica aqui também uma dica, né? Se você quiser se reconectar com o Senhor, porque assim, o dia a dia é muito difícil. Com Cristo já é difícil, eu imagino sem Cristo, né? Sem um apoio realmente do Senhor, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua religião. A minha é o cristianismo, né? Sou seguidor de Cristo, mas lá é um local onde eu encontro paz, eu me reconecto com o Senhor e Deus tem me abençoado muito, abençoado bastante. Um grande abraço pro pessoal do MI, pro apóstolo Arão, um homem de Deus mesmo. E fica o conselho, se você quiser fazer uma visita ao nosso templo, você vai ser muito bem-vindo. Eu toquei nesse assunto já aqui no finalzinho para vocês, porque, como eu disse, que eu acompanho o doutor Renan e nas redes sociais dele, ele é um incentivador nessa parte espiritual e a gente tem que sempre colocar que eu também acredito muito no Papai do Céu e tenho a minha religião, não tenho problema de falar em questão de outra, frequento toda semana a minha igreja, ajudo a minha igreja. As pessoas confundem achando que maçonaria é religião, não é. Eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião e a maçonaria é uma fraternidade para ajudar outros seres humanos de uma outra maneira, sem divulgação. A maçonaria é discreta. Então as pessoas confundem questão de secreta em relação a discreta, né? Então a gente ajuda sempre a sociedade, entendeu?
E eu, por isso que eu falei, olha, é importante, eu coloco sempre quando eu acompanho e a pessoa tem essa preocupação de ter essa parte espiritual, sempre não se escondendo. E eu acho isso bonito em você e eu tenho certeza que a pessoa tem um equilíbrio espiritual, o sucesso acompanha, porque você leva muito a sério essa parte espiritual. Tá passando rápido, ainda não terminou não, calma, eu tô deixando pro final para o cara ficar tenso, para saber o que que tá vindo. Tem muita novidade aqui, vamos tirar mais uma duvidazinha e a gente vai para classe, para dúvida. Doutor Renan tá aqui para... Olha, essa aqui não é consulta não, é dúvida. A gente vai colocar dúvida jurídica agora, hein? Olha lá, Jane Kátia. Olha, essa Jane Kátia, ela é uma telespectadora que toda semana ela tá ligada no meu programa. Beijo, My Blonde. Olha, pergunta do doutor Renan em relação... Comprei um lote, isso é uma dúvida, hein? Uma cidadã comprou um lote não é diretamente da construtora, comprou já de um particular. Certo. E esse particular tinha comprado com a construtora. Digamos assim, ela fez uma compra e venda de um contrato, depois fez um outro contrato de compra e venda, só de particular para particular. Não teve escritura, não tem registro. Certo. E depois de um tempo, pagando, quase quitando, a construtora disse que não era dessa pessoa o lote. Como é que a gente pode ver isso, doutor Renan? Volto a dizer, tudo tem que ser analisado com base no contrato. O contrato que prevê. E assim, essa pessoa que comprou, né, por fim, que comprou já de um particular, que esse particular havia comprado da construtora, é muito, mas muito provável. Sem ver o contrato, eu já tenho 99% de chance de essa compra e venda ela não ser autorizada. Porque o contrato, geralmente, da construtora, ele é individual. Ele não pode ser transmitido a outra pessoa, exceto se tiver autorização expressa, se tiver o consentimento da construtora. E aí tem um ponto, né? Digamos assim, digamos que eu seja um leigo totalmente. Isso seria aquele famoso contrato de gaveta, não? É um contrato de gaveta, mas ele não pode ser exigido direto da construtora, Sim. porque a construtora vendeu para, exemplo, para o Raimundo. Sim. O Raimundo que quer vender para o José. Até pode ser feito, o contrato de gaveta ele não tem uma regulamentação clara, mas ele já traz uma força. Aí vem a análise da boa-fé, das circunstâncias do caso específico. Então, assim, o José pode exigir diretamente da construtora? Não, ele tem que exigir do Raimundo e o Raimundo exigir da construtora. A construtora, às vezes, autoriza essa venda direta e ultrapassa o Raimundo e já vai direto para o José, desde que tenha uma compensação financeira. E, geralmente, o contrato ele prevê o pagamento de uma taxa, 2% a 5% do valor do imóvel, para transferir direto para esse terceiro. Entendeu? Então, tem que checar o contrato. E aí você quer comprar, quer fazer um contrato de gaveta, mas tem que ter um acompanhamento de um advogado para ele lhe prevenir. Olha, tudo bem, mas se você quiser exigir, você vai ter que pagar esse valor. Se o contrato proibir, for vedado, você não vai conseguir exigir. Você só consegue exigir direto do Raimundo. Você não pode exigir direto da construtora a transferência da propriedade. Então, tem essas particularidades e tem que ter essa atenção. Olha aí, rapaz, eu peguei uma aula. Vocês pegaram uma aula agora? Aqui o programa hoje foi, eu não falei? Essa segunda-feira vai um pico de audiência, doutor Renan Luna. Até o nome, vocês já repararam o nome? Doutor Renan Luna. Me explica esse Luna. Teu pai é de fora? Como é que funciona? Conta um pouquinho aí. Esse Luna... Geralmente os Lunas, eles não são tantos. Bem pouco, eu já tô... Eles são uma maioria parente. Quando eu vejo um Luna, eu falei, rapaz, eu não te conheço, mas com certeza tu é meu parente. O Luna, ele veio do meu pai. Meu pai é amazonense, falecido, né? Mas é amazonense. Tem, se eu não me engano, são 7 irmãos, é uma família bem grandinha. Naquela época a TV não era tão acessível, né? As pessoas tinham mais filhos. E... tem esses irmãos e esse nome, esse sobrenome, ele vem de uma origem portuguesa, se eu não me engano, já vem de longa data. E geralmente todo Luna é parente. Pô, legal. Eu sabia porque a gente vê, tem muito aí, né? Silva, Moreira, Oliveira. Rapaz, Oliveira tem muito, né? Silva, é o campeão.
Agora, Luna é difícil. Luna, Monteiro já tem muito também. De vez em quando aparece um Monteiro. Mas Luna é um negócio bem... Seleto. Seleto, assim, bem... Por isso que eu pergunto, pô, daqui, pesquisar mesmo, né? O cara, não, e tal, fulano. Olha, já estamos aqui, já no apagar das luzes. Vamos perguntar aqui do grupo, aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Vocês querem... o pessoal tá adorando, tá perguntando. Mas aí agora o pessoal... Aqui, o pessoal tá querendo saber. Pergunta do doutor Renan, aqui da nossa classe. O que é que ele tá achando, doutor Renan? Nós estamos sabendo que esse ano, né, esses próximos meses, vai abrir uma vaga aí para desembargador da classe dos advogados. O que a gente queria saber como é que funciona, para a gente explicar aqui para o nosso telespectador o quinto constitucional, doutor. O quinto constitucional é um instrumento jurídico muito importante no judiciário. O que ele ocasiona? O Tribunal de Justiça ele é formado por desembargadores. E quem são esses desembargadores? Um terço desses desembargadores são juízes do Fórum Comum, são juízes de primeiro grau. Eles são alçados ao cargo de desembargadores pelo critério de antiguidade ou merecimento. Um terço são esses, juízes de carreira. Tem um terço que são os membros do Ministério Público, são os promotores, quando eles galgam e são eleitos entre eles, se torna desembargador, compõe o Tribunal de Justiça, e tem a classe dos advogados, que é a nossa classe. Os advogados, eles também compõem o tribunal, e eles têm direito a um terço também, o quinto constitucional. E o que acontece? Essas vagas, elas são muito importantes porque traz Um uma equilíbrio, né? mistura, um equilíbrio das visões. Porque a visão do juiz é de uma forma, ele vem numa carreira toda julgando estando de um lado da mesa. E aí vem um promotor de justiça que está nessa outra ponta da mesa. E vem um advogado que está nessa outra ponta da mesa. E isso faz com que o tribunal tenha um julgamento mais equânime, mais ajustado à realidade social, não tendo uma visão tão somente de um juiz. E agora nós estamos, logo, em alguns meses, tem um desembargador que veio da classe dos advogados, que vai se aposentar, e está surgindo uma vaga aí para desembargador, para deixar de ser advogado e se tornar um desembargador, um membro do Tribunal de Justiça. E como que funciona? É feita uma eleição dentro da OAB. Tem uma lista, né? Sai uma lista, e dessa lista são escolhidos 6 membros. Esses 6 membros é feita essa votação e sobram 3 membros depois dessa eleição, e ocorre a escolha pelo governador do estado. Ele nomeia um dos 3 e vai passar pela Câmara dos Deputados, pela sabatina, para checar se está tudo correto na documentação, na regularização, e essa pessoa vai se tornar, esse advogado vai se tornar um desembargador. Doutor Renan, e em questão dessa lista, desses 6 aí, existe uma eleição interna na OAB? Tem uma eleição nos quadros da OAB, é como se fosse uma eleição para governo, para prefeitura, tem a campanha, tem toda aquela dinâmica eleitoral, os advogados são convocados a prestarem o seu voto, os advogados que estão adimplentes, que estão regulares com a sua contribuição para a classe, para a OAB, vão lá, faz a votação e tem essa eleição dentro da OAB. Olha aí, tá Sistema vendo? político mesmo. É um sistema também. político, né? Que vai ter um número para cada um, para Exatamente, participar, né? Chapa, tudo A isso. chapa, né? Daquela parte eleitoral, né? Exatamente. E hoje o quê? Eu tenho mais de 20... Não é todos que estão... De repente nem todos estão advogando, porque tem mais de 22 mil já. Eu acredito que já estamos em 22. A minha OAB é 14 mil. É bem antiga, já das antigas Pois mesmo, né? Eu sempre fui considerado até jovem. Já foi um dia jovem, né? Mas agora eu acredito que já estamos cerca de 22 mil. Por aí. É um número até bem elevado, mas é assim, existem muitos profissionais, alguns bons, alguns ruins, como toda profissão. Não tem problema. E também alguns que estão afastados, licenciados, que são empresários, são jornalistas, são servidores públicos, e aí acabam tendo a sua OAB suspensa para alguma outra atividade. Não exercem, né, na prática. Pronto, isso aí foi uma explicação maravilhosa, tirando a dúvida para você que está ligado aí no programa Tubarão Show. A gente sempre traz aqui para você. E essa semana, né,
foi grande esperado, doutor Luna, Renan Luna, esteve aqui conosco, tirou as dúvidas durante a noite toda, você que acompanhou aí, nas redes sociais também, @, Renan Luna, tudo junto? É Renan Luna ADV. Tem o ADV, mas tem ponto ADV não? Tudo junto. Tudo Renan junto? Luna ADV. ADV, esse ADV é famoso, ADV é um negócio bem, para marcar. Considerações finais, doutor Renan, o que você deseja falar aí para a sociedade, para os nossos telespectadores? Está aberto o microfone. Olha, como eu disse no início, né? A grande preocupação é que você tenha cuidado, tenha um zelo pelo seu patrimônio, né? Se você for assinar um contrato, se você estiver participando de uma negociação, invista num advogado, um advogado de sua confiança, porque isso pode minimizar problemas. Eu já vi dentro do escritório e é muito triste quando você já vê que já está tudo feito e que não tem mais como desfazer. É muito triste, porque cada um sabe o suor do seu dinheiro, o suor das suas conquistas, e você acabar perdendo é muito triste. Então, tenha essa atenção, tenha esse cuidado, esse preventivo. Não deixe para buscar um advogado só quando já tiver tudo emaranhado, tudo destruído. Tenha essa prevenção, esse cuidado. E, no mais, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, meu amigo Alistair. Foi um pouco difícil encaixar tanto a sua agenda quanto a minha, mas Deus tem o controle de tudo. Eu acho que foi o dia certo, a data correta, o tema correto para prestigiar tanto você, o seu programa, quanto a sociedade. Espero ser convidado outras vezes, outras oportunidades. Pode contar comigo, você também é um grande amigo, uma inspiração profissional, também tem uma história muito rica, muito linda. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Renan, pela sua presença, por ter vindo aqui conosco hoje aqui no programa, por ter participado, por ter tirado as dúvidas, por ter contribuído com a sociedade, que esse que é o ponto importante do nosso programa. Quero agradecer a Deus primeiramente, vocês que estão curtindo o programa, agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, você que também está ligado aí, entendeu? Sempre no programa. Semana que vem, a gente está aqui no mesmo horário, no mesma produtora, na mesma empresa, Network Group, os melhores podcasts do Brasil. E segunda-feira, 19 horas. Segunda-feira, 19 horas, no comecinho da sua semana, no comecinho da sua noite, você sabe. Digite aí, Tubarão Show. Espalhe para geral, Tubarão Show. É super fácil, desejar uma boa noite para vocês. Está no ar, um programa alegre e divertido. Vem com a gente porque está no ar.